Bom, pessoal, finalizamos com a parte 3 da videoaula. E nesta parte, né, a ideia é construir a equação vetorial de um plano que não passe por 0, 0, porque em R3 todos os planos, né, não necessariamente passam por 0, 0, pela origem de R3, né? Um plano que não passe por 0, 0 tem termo constante diferente de 0. Ya sabemos cómo construir a ecuación vectorial de un plano o a versión vectorial de un plano en R3 que pase por 0, 0, 0, 0. Bom, así si un plano no pasa por ese punto, ¿va a ser o qué? Então vamos lá. Por ejemplo, aquí yo estoy presentando un ejemplo de un plano que no pasa por 0, 0, 0. Y la idea que yo quiero saber es a representación vectorial de ese plano. Entonces, ¿cuál es la idea? A ideia, né, por trás do que vou fazer agora vem do seguinte fato. Estou dado um plano, dado qualquer plano, digamos esse que tu está enxergando aí, esse plano azul. Vou pegar um ponto por fora desse plano. Então, olha só, tu está enxergando que esse J não está nesse plano, não está. Agora, por esse plano, eu posso construir um plano que passe por, ou seja, por esse ponto, eu vou construir um plano, né, que passe por esse ponto y nunca intersecte ese plano azul. Entonces basta pegar así. Plano, clico en un punto, clico en ese objeto aquí, y yo construyo un plano, ¿no?, que nunca irá a intersectar el plano que está en baixo. Vou mudar a cor. Esses dois planos, né, se dizem paralelos não coincidentes. Em geral, em R3, dois planos se dizem paralelos não coincidentes se a intersecção desses dois objetos é igual a vazio, conjunto vazio. Ou seja, os planos não têm intersecção em comum, não têm um ponto em comum. A intersección de dos planos que no son paralelos es una línea recta en R3. Entonces, si dos planos se intersectan, a intersección es una línea recta. Si a intersección dos planos no es una línea, entonces es porque los planos son paralelos coincidentes, o sea, son los mismos planos. Si dos planos en R3 se dicen paralelos si no se intersectan, o sea, esa intersección dos planos é o conjunto vazio. Então, a ideia é que, dado um plano, por exemplo, o plano azul, sempre é possível construir um plano, né, paralelo a esse plano. Como? Pega um ponto por fora desse plano e é um fato, né, em geometria, de que por esse ponto passa um único plano, né, paralelo ao plano dado. Beleza? Então, essa é a ideia, né, por trás do que nós iremos construir. Então, olha só. Olha só. Vou construir um novo. Então, qual é a ideia? A ideia é que, digamos que eu pego um ponto, né? Pego outro ponto. Ancoro construo vetores ancorados com cabeças esses dois pontinhos. Os dois pontinhos eu escolhi eles de tal forma que eles não são paralelos. E, em teoria, eu sei que o geral desses dois vetores é um plano. Qual plano é esse? Eu pego a cabeça aqui, pronto. Então, sobre esse objeto estão todos os pontos que são combinações lineares dos vetores A e B. Né? E agora, eu vou construir, né, planos paralelos a esse plano aqui. Beleza? Então, olha só. Basta, eu pego um ponto por fora desse plano. Aqui, opa. Beleza? E agora, como é que eu vou construir? Né? Eu sei que por esse ponto há um plano que é paralelo a esse. Então, como assim? Opa, aqui eu pego aqui, clico aqui, clico aqui. Então, dá para escrever a versão desse plano aqui. Esse plano aqui, né, foi obtido como? Como se construiu esse plano? Eu construí esse plano uma vez que eu sei, né, que por um ponto distinto a um plano dado, por um ponto por fora de um plano dado,
existe un único plano paralelo a ese aquí, beleza? Mas quais são os pontos desse plano? Será que dá para construir? Sim. Esse plano aqui, vamos chamar de o plano PUV. Então, PUV. Então, esse é o plano PUV. Esse PUV, né? Quem é U? Digamos que U seja o vetor, né, com P em C e cabeça em A, e V seja o vetor com P em C e cabeça B. Quem é esse plano aqui? Bom, esse plano aqui se diz que é a translação rígida desse plano à cabeça do vetor CD. Quem é CD? Esse vetor aqui. Com cabeça P aqui e cabeça D. Beleza? Então, olha só. Dados dois vetores não paralelos, U e V, esses vetores geram um plano que passa pela origem. Agora, esse plano eu irei deslocar rigidamente sobre pontos que ficam por fora desse plano. Por exemplo, D é um ponto que ficou por fora. Esses planos assim gerados, né, que são paralelos a esse plano azul, se dizem que são translações rígidas do plano azul à cabeça desse vetor aqui. Esse vetor que tu está enxergando aqui, ele não pode ficar colado nesse plano. Então, olha só. Esse plano que tu está vendo roxa, né, roxo ou laranja, né, é uma translação rígida. Esse plano azul é aqui. Esse plano aqui, eu vou denotar assim. Pi, pi, D, U, V. Esa anotación me dice que ese plano pasa por pelo pontinho D, esse plano passa pelo pontinho D e é gerado, né, através dos vetores U e V. Como assim? Então a ideia é que a ideia é a seguinte: todo ponto desse plano, de alguma maneira, é cabeça de um vetor. Todo punto de ese plano laranja es cabeza de un vector que se escribe, ¿no?, como suma vectorial de un vector D con algún múltiplo escalar de A y algún múltiplo escalar de V. De eso yo te muestro eso ahí en un PDF, ¿no?, para que fique más claro. Entonces la idea es que, resumiendo, ¿no?, dos vectores en R3, P1, P2 son paralelos, no coincidentes si a intersección de esos planos es igual a vacío. Entonces son dos planos que no se cortan. Dos planos que no son paralelos se cortan. La intersección podría ser una recta. La intersección es una recta. Ahora, si los planos se cortan y la intersección no es una recta, entonces son paralelos coincidentes. Entonces, lo que yo fiz fue, en GeoGebra fue, pega dos vectores, U y V. Pega dos vectores no paralelos, U y V. Digamos que tú pegó dos vectores, U, y pegó un vector V, son vectores no paralelos. Ahora construyó un plano por él gerado. Ese plano llamamos de PV. ¿Né? Y la idea ahora es que pega un punto P en R3 que no esté en ese plano. Ese puntinho no está. Digamos que P está aquí. ¿Né? E agora, o que tu vai fazer? Eu vou construir um plano paralelo ao plano PUV. A esse plano eu vou indicar por PUV. Esse plano será a traslación rígida de ese plano aquí a cabeza del vector. Entonces es difícil para mí, ¿no?, hacer un diseño en que tú observes que ese plano
eu desloquei, né, a cabeça desse vetor aqui, mas em GeoGebra eu te mostrei que é possível fazer isso, né? Dado un plano gerado por dos vectores, ese plano pasa por cero, ese plano puede ser deslocado a cabeza de vectores que no fican colados en un plano gerado por U y B. Esos planos así gerados son, por construcción, paralelos al plano que fue dado. ¿Eh? Esos planos deslocados, eles contêm pontinhos, y esos pontinhos son de esa forma aquí. La forma P más combinaciones lineares de los vectores U y B. ¿Beleza? P más combinações lineares dos vetores U e V. Por construção, pode ser provado que esse conjunto aqui, contendo elementos dessa forma, é sempre paralelo ao plano gerado por U e V. Eu vou descer e te mostro novamente, né? Descer eu te mostro novamente. Então, olha só. Né? Eu gerei esse plano azul através de dois vetores dados. Depois peguei um vetor, vamos chamar esse aqui, vamos renomear. Peguei um ponto, né? Que estava por fora desse plano. Esse ponto eu chamei de P. Né? Por P, eu sei, né? Que passa um plano que é paralelo ao plano azul. A esse plano eu chamei de plano Pi de UV, né? Que agora é D, mudei por P. Es un plano que no pasa por 0, 0. Yo quiero ¿no? A versión vectorial de ese plano. Resulta que todo punto de ese plano es cabeza de un vector ancorado que puede ser escrito como ¿qué? Coloco aquí como siendo a suma vectorial de P más algún múltiplo escalar de U con algún múltiplo escalar de V. Entonces, todo punto, ¿no? Todo punto en ese plano se escribe de esa forma. Se escribe de esa forma. Como suma vectorial de P con algún múltiplo escalar de U y V. ¿Eh? Por ejemplo, beleza, vamos a hacer un ejemplo. Digamos que yo quiero sumar U con V, U con V, U más V, U más V. U más V es ese vector aquí, ele fica colado en un plano azul. Ahora, si tú sumas vectorialmente P más V, digamos, que P más U vector C. El vector C aquí, se ve. Ese vector. Entonces, yo sumo P más C, le da ese puntinho aqui, que GeoGebra marcou como D. Eu vou tirar D para não gerar essa confusão aqui. Esse pontinho aqui. Esse pontinho aqui, de fato, é a suma vetorial desse cara aqui com esse cara aqui. Então, vamos lá. Vamos marcar esse vetor aí. Beleza? Digamos que eu quero marcar outro ponto aqui, ó. Eu vou marcar menos U. Opa. Menos U más 1/2 de V. Esse vetor aqui, ó. Esse vetorzinho aqui. Esse vetor é menos 1 más 1/2 de V. Agora, se eu sumo esse vetor com P, deve dar um pontinho que é cabeça de um vetor, ancorado, deve ser cabeça de um vetor ancorado, sabe? P más E. Bom, não sei onde diabos ficou esse K aí. Mas ele deve estar no plano laranja. Aqui, ó. K. K é cabeça de um vetor ancorado. Então, de fato, si yo sumo aquí, o sea, si yo pego todos los múltiplos escalares de los vectores U y V y sumo con un vector P, eso me da cabezas de vectores ancorados y las cabezas de esos vectores ancorados siempre fican en un plano laranja. Entonces, dado un plano PV, un plano pi PV es a traslación rígida
do plano PV a cabeça do ponto que tu escolhas, né, que esteja por fora do plano gerado por WIV. É isso, pessoal. Então, usando esse fato, usando esse raciocínio, dessa forma iremos construir, né, as versões vetoriais, né, de um plano em R3 que não passa pela origem. Por quê? O que nós iremos usar? Nós iremos usar isso aí, né, para construir, né, vamos lá. Então, olha só, deixa eu resumir. U, V, pega um ponto P por fora desse plano e eu já sei, né, que por esse ponto passa um único plano que é paralelo ao plano dado. Esse plano, né, que é a translação rígida do plano PV à cabeça desse vetor, é a translação rígida desse plano à cabeça desse vetor. Esse plano iremos indicar por pi PUV. Então, sobre esse plano, ficam pontos que são cabeças de vetores ancorados. Y esas cabezas siempre son ¿qué? Sumas vectoriales de P con combinaciones lineares de los vectores U y V. Digamos que es aquí U, eso aquí es V y eso aquí U. Entonces, ese puntinho aquí es cabeza de un vector ancorado de tal forma que o xisão, né, es de fato P más SU más TV, né, S y T, un real. Beleza. Então, como construir a versão vetorial de um plano que não passa pela origem? Então, digamos que π é um plano, né? Cuja equação cartesiana é ax mais by mais zz igual a d, d distinto de zero. Como construir a versão vetorial desse plano? Então, a ideia é a seguinte, cara. Todo plano é, de fato, a translação rígida de algum plano que passe pela origem. Então, a ideia é raciocinar desse jeito. Ou seja, se todo plano é a translação rígida de um plano que passa pela origem, ou seja, por exemplo, esse plano aqui que tu está enxergando, ele deve vir de algum plano que passe pela origem. Deve vir, no sentido de que ele deve ser a translação rígida de um plano que passa pela origem. Então, como é que construi isso aí, cara? Como que construo isso aí? Eu vou te mostrar em GeoGebra o que eu quero fazer. Que como isso aqui ficou poluído, então eu vou fazer outro. Ficou poluído. Então vamos lá. Ponto, ponto, ponto. Eu vou construir um plano que passe por esses três pontos. Então a ideia, né? Então olha só. Esse plano aqui não passou pela origem. Então eu quero construir um plano que passe pela origem, que seja paralelo a esse plano aqui. Então esse plano deve ser a translação rígida de algum plano que passe pela origem. Então para isso, né? Eu faço o seguinte, né? Coloco aqui. É fácil fazer com o GeoGebra aqui. E digo plano paralelo. Passa por aqui, paralelo a esse. Beleza? Então, esse plano que tu está vendo aqui, esse plano, vou colocar em com roxo. Esse é o plano azul. Ele vem, né? Ele é uma translação rígida desse plano aqui. Então, eu precisaria saber qual é a versão vetorial desse plano para construir a versão vetorial do plano azul. Ou seja, o plano azul pode ser pensado, né? Se pensa como sendo que a translação rígida do plano roxo. E eu sei construir a equação vetorial do plano roxo. Como? Pego dois pontos aqui, de tal forma que não sejam paralelos, construo suas versões, seus vetores ancorados,
E diria, né? Eu diria que o plano rocha, né? É o geral desses dois vetores, né? Sobre o plano azul, eu pegaria um vetor, né? O sea, pego um vetor, por exemplo, esse aqui. B não está no plano rocha. E diria que o plano azul, então seria que o plano azul seria B, o sea, pi v y gerado por esos dos vectores. Entonces, esa sería la idea, ¿no? De construir a versión vectorial, ¿no? De un plano que no pasa por la origen, pensando un plano como en R3 como siendo siempre que a traslación rígida de algún plano que pase por la origen. Entonces, esa es la idea. Entonces, fica com esses conceitos, tenta absorver tudo o que seja possível e na próxima segunda nós faremos exercícios, né, para fixar esses conceitos que foram estudados, né, nesta videoaula. Então, beleza, muito obrigado. Eu sei que o negócio não está simples, né, mas isso que há. Obrigado.